cada dia mais é claro para mim que nós precisamos trabalhar com integração. E para trabalhar a integração é importante a transparência de tudo aquilo que é feito, não é? Porque cada um no arcabouço jurídico nacional, na institucionalidade social, tem o seu papel, né? Tem a sua importância e tem a sua competência. Então, eu achei que era importante compartilhar numa mesa que fala de desenhos institucionais e o direito do consumidor, um lado mais, eu diria, mais pragmático de políticas públicas de direito do consumidor, que é o papel do Ministério da Justiça. Por fim, eu acho que é importante também, nessa oportunidade, em que se está discutindo um diálogo entre a atualização do Código de Defesa do Consumidor e a sociedade brasileira, que nesse processo todo é sempre muito importante a gente manter a total transparência e discussão democrática. E, nesse sentido, eu queria cumprimentar o Brasilcom, porque, né, 13ª, então, vocês já devem ter feito 12, no mínimo, jornadas para andar pelo Brasil como guardiãos que são do direito do consumidor, pessoas que, historicamente, defendem, não é, esse lado normativo, intelectual e acadêmico, não é, da defesa do consumidor no Brasil, né, isso historicamente. Então, eu quero cumprimentar todos que têm procurado as universidades e promovido esse debate, porque é importante que toda essa discussão de atualização ela seja amplamente debatida, até para que a gente possa nos unirmos em relação àquilo que foi inicialmente proposto pela Comissão de Juristas do Código, não é? Que o comércio eletrônico, o superendividamento e as ações coletivas, não é? Eu queria aproveitar essa oportunidade, e considerando que o desembargador Dr. Voltaire é o presidente da Comissão de Acompanhamento dessa atualização, colocar a Secretaria Nacional do Consumidor à inteira disposição, sua, Dr. Voltaire, da doutora Clarissa, e de todos os membros do Brasilcom, para que sempre, como desde sempre temos feito, trabalhar de forma articulada, conjunta, para que o nosso consumidor, ao final, ao cabo, não tenha nenhum prejuízo, esteja cada dia mais respaldado numa sociedade que é cada dia mais consumista e cada dia mais valorativa do ponto de vista material. Então, queria, minhas últimas palavras, te colocar à disposição a Secretaria, o Ministério da Justiça. O ministro José Eduardo Cardoso esteve na primeira audiência pública no Senado, reafirmou isso lá presencialmente, com o então relator do senador Ricardo Ferraço e o ministro Benjamin, que era o presidente da Comissão de Juristas, e eu aqui hoje estou reafirmando aquilo que já foi dito pelo nosso ministro naquele dia, tá? Que nesses pontos que nós entendemos e foi amplamente discutido pela Comissão de Juristas, são temas importantes de avanço na legislação consumerista. Muito obrigado e estou aberta aos debates. Obrigada. Bem, muito obrigado, doutora Juliana Pereira da Silva. Eu vou deixar para o final os debates. Vou passar diretamente a palavra ao doutor Roberto Pfeiffer, para que nos provoque mais um pouquinho, e em seguida o desembargador. A palavra. Boa tarde a todos. Então, em primeiro lugar, também gostaria de agradecer imensamente esse convite. Faço tanto na pessoa da presidente do Brasilcom, a minha amiga Clarissa, como também aos organizadores, né? Rosângela, Guilherme e Fabiana, muito obrigado, inclusive por proporcionar esse privilégio que é poder estar nesse auditório lindíssimo, né, de tanto conteúdo histórico, então que é inspirador, então, para todos nós estarmos aqui. Então, eu vou procurar cumprir aqui o horário, né, já estamos um pouco atrasados, então, para debater um pouco em torno de alguns aspectos institucionais, eu me lembrava, então, quando eu fui convidado para essa mesa, esse tema, eu me lembrei
imediatamente do primeiro congresso do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, foi em Natal, né, se eu não estiver enganado, quando o Ricardo Morishita então, me convidou, à época eu estava até ainda no CAD, para falar sobre um tema que seria o futuro do direito do consumidor e apontar alguns temas. Que acabou, então, até esse mote dando ensejo até ao tema até do Congresso do Brasilcom, que foi no Rio de Janeiro, posteriormente em 2006. Eu até dei uma olhada no PowerPoint, eu só não trouxe aqui, que isso acho que foi em 2004, ele já está até meio embolorado, assim, né? Poderia... Estou brincando, né? Mas aí eu revisitei alguns temas que foram abordados, para tentar testar, então, como estaria essa questão e essa questão institucional. E dentre aqueles temas abordados, havia uma grande preocupação, do ponto de vista institucional, com a relação. Então, se falava da criação do sistema, vejo com muita felicidade aí o quanto avançou, né, o quanto se congregou de órgãos de proteção, né, ou seja, de se agregar, então, o Ministério Público, associações, a advocacia, a defensoria, agora os juizados, né, os membros do Poder Judiciário, acho que avançou muito, né, e houve, então, grandes avanços no sentido da institucionalização e da criação do sistema. E naquela época se falava muito, e acho que esse é um tema que continua atual, e a conclusão é que eu creio que aquilo que se apontava o futuro é exatamente o nosso presente. Ou seja, então se apontava toda a questão da relação institucional, ou seja, da relação com outros órgãos de implementação de outras políticas públicas. E particularmente com a preocupação, que foi aqui salientada também, com a questão da regulação. Tudo bem que, né, estávamos vivendo, inclusive, o início, ou pelo menos, né, um momento de amadurecimento da regulação, e havia duas ordens de preocupação, que era, então, do ponto de vista institucional propriamente dito, como se aproximar das agências reguladoras e inserir na regulação, que até então tinha uma preocupação essencialmente de universalização, né, no sentido de expansão do serviço, que é válido, é legítimo, mas muita pouca preocupação específica com a qualidade, com a proteção dos consumidores. Então, como se aproximar para que, na regulação, as agências tivessem essa índole de preocupação. E a outra preocupação bastante jurídica era a questão dos diversos conflitos que havia entre a legislação setorial e normas de direito do consumidor, talvez simbolizadas, né, para não me estender e ficar no prazo, por exemplo, o conflito nítido em transporte aéreo, né, ou seja, né, então, se há um extravio de bagagem, por um lado, a legislação, como o Código Brasileiro de Aeronáutica, tratados internacionais que limitam o valor da indenização versus o Código de Defesa do Consumidor, que é uma indenização efetiva, né, que corresponde efetivamente ao dano material e moral sofrido pelo consumidor. Como esse, inúmeros outros exemplos, na telefonia, né, toda a celeuma em torno da assinatura básica, na energia elétrica, toda a questão de indenização, né, por danos, e por aí nos planos de saúde, enfim, né, como então há normas setoriais que estabelecem determinados direitos que são distintos daqueles estabelecidos pelo Código. Qual deve prevalecer? Né? E se construiu hoje, né, toda a questão do diálogo das fontes, trazidas, né, sobretudo pela professora Cláudia Lima Marques, implementada no sentido de uma prevalência do direito do consumidor, mas que não necessariamente é aplicado em todos os casos concretos. Outros desafios que se falava à época também era do então incipiente comércio eletrônico. Então, ainda incipiente, hoje, uma realidade estabelecida, mas como enfrentar diversos problemas, né, sobretudo com entrega, né, a demora na entrega, a entrega diversa do produto pedido, como implementar a questão da desistência, né, do direito de arrependimento, ainda anteriormente um debate sobre se o comércio eletrônico integrava isso ou não. Já também havia uma preocupação incipiente com a emergência de uma nova classe
C e D, né, que começava então a angariar maior renda, que também estava acessando o mercado de consumo. E com uma segunda peculiaridade, né, que essa ascensão corresponde também a uma maior oferta de crédito. Então, é uma nova classe de consumo que ascende e que começa a acessar mais crédito. E que começa, com isso, também a enfrentar problemas específicos sobre isso. Também, aquela época, né, nessa implementação do Sistema Nacional de Direito do Consumidor, também se discutia muito da necessidade de um aperfeiçoamento do acesso à justiça, um aperfeiçoamento, então, sobretudo, das demandas coletivas. Então, para minha certa surpresa, certa satisfação, vi então que aquilo que se apontava como futuro é exatamente o nosso presente, ou seja, os sistemas estão na ordem do dia e são problemas que são hoje enfrentados, cada qual com muito maior intensidade, ou seja, se aprofundou bastante essa questão regulatória, né, e hoje com toda esse desejo de um aperfeiçoamento dos serviços públicos bate muito de frente com diversas questões que são normas reguladas. Então, são serviços regulados, né, serviços de energia elétrica, de transporte, por exemplo, toda a questão de pedágio, de transporte público, né, etc. Temos uma expansão significativa do crédito, que é muito bom, mas que traz hoje um fenômeno muito claro de superendividamento. Temos questões cada vez mais colocando em xeque a própria viabilidade do nosso sistema judiciário, né, como resolução de conflitos, então busca necessariamente alternativas. Temos também toda uma demanda, e ali já se discutia, né, na criação desse sistema, de como também criar melhores mecanismos para o funcionamento dos PROCONs, para esse aperfeiçoamento da estrutura administrativa, que inclusive não se limitasse, embora já isso seja importantíssimo, a atendimento e multa, né, mas pudesse ter outros instrumentos que aperfeiçoassem a sua dinâmica. Então, tudo isso traz um presente desafiador. E o que eu quero aqui, né, rapidamente, até para estimular o debate, é trazer algumas questões que podem ser endereçadas justamente para resolver, não resolver, né, mas para agregar resolução, ou para encaminhar resolução para esses problemas. Antes de falar, então, desses problemas já só destacados, e me atrevendo até a entrar numa seara que seria propriamente da Marilena, né, uma pena que ela não está aqui, né, seja porque, né, não pude rever uma grande amiga, como também, né, porque ela agregaria muito a esse debate, mas uma questão que eu acho importante também, e que essa seguramente não estava naquela época, acho que ela é muito recente, é todo o papel da rede social na proteção do consumidor. Ela não faz parte propriamente de uma institucionalização, mas de como isso é, sobretudo, creio, uma questão das próprias associações de estarem pensando de como agregar essa questão das redes sociais, então, de toda essa nova forma de organização, que redundou, inclusive, né, na organização dos protestos aí que vimos recentemente, também na dinâmica da defesa do consumidor. Então, qual que é o papel da rede social? Então, como a sociedade pode utilizar esses mecanismos para se auto-organizar e estabelecer, então, também a dinâmica da defesa do consumidor, ou seja, de não esperar que tudo necessariamente venha de uma tutela estatal, mas que venha também de uma mobilização social. Creio que aí é o caso de estar cada vez mais se debruçando e refletindo sobre esse tema. Então, utilizar por isso, por exemplo, para a organização de algum tipo de boicote, algum tipo de campanha em relação a determinados produtos e serviços, né? Então, essa eu acho que é uma questão cada vez mais importante, né, de se discutir e de como utilizar, assim como os próprios órgãos, né, cada vez mais utilizarem isso, né, essas novas tecnologias. Então, fiquei bastante bem impressionado. A Juliana trouxe uma série de inovações que estão sendo implementadas. Lembro, por exemplo, da implementação em alguns PROCONs, como foi o caso do PROCON de São Paulo, da própria atendimento eletrônico, né, do consumidor poder fazer uma reclamação eletrônica, tudo ser processado eletrônico de forma não presencial.
isso também joga para o poder público uma responsabilidade de se adequar a essas novas tecnologias. Mas não me refiro apenas a ele como receptor de reclamações e dele fazer tudo no ambiente eletrônico e resolver no ambiente eletrônico, que eu acho essencial, mas da própria sociedade utilizar isso, né, para se auto-organizar e também, de uma forma consciente, reivindicar seus direitos. Para já me aproximando da conclusão, então, nesse presente, então, com esses problemas, uma das questões, então, acaba sendo, sem dúvida nenhuma, mostra a pertinência, então, de se avançar na aprovação, né, na deliberação e aprovação de projetos de lei elaborados no âmbito e que hoje tramitam no Senado Federal, que endereçam essas questões. Então, por exemplo, no que tange essa questão institucional, que demanda muita colaboração, eu parabenizo, por exemplo, a criação desse Conselho de Ministros, acho que isso, né, como são normas transversais que abarcam essas diversas agências, isso auxilia a que, né, a proteção do consumidor não seja considerado um nicho, mas que permeie todas as políticas públicas. Então, isso parece importante, né, porque muitas dessas agências estão sob a asa desses outros ministérios. Creio que muita conversa institucional, né, com as agências, com os órgãos são importantes, mas especificamente no que tange a essa questão do conflito entre uma norma setorial e uma norma de defesa do consumidor, por exemplo, o projeto de lei do Senado número 281 resolve esse problema. Ele traz o que a gente pode chamar da positivação do diálogo das fontes, uma vez que contém lá em 3 artigos, contém de forma bastante clara que no eventual conflito entre uma norma setorial e uma norma de defesa do consumidor sempre prevalece a norma mais favorável ao consumidor. Creio que isso seria um avanço extraordinário, né, que poderia endereçar muitos desses problemas, desses conflitos jurídicos, e isso até mesmo redundaria, consequentemente, numa necessária previsão nas normas reguladoras de todas as preocupações dos consumidores. No que tange ao superendividamento, temos também, né, o projeto de lei do Senado que trata especificamente do superendividamento, e que além, então, de endereçar para uma série de normas preventivas, né, especificando questões relacionadas com a publicidade, questões relacionadas com deveres de informação, de aconselhamento, que vocês já debateram ao longo aqui dessa jornada, ele traz também mecanismos de uma solução extrajudicial, para endereçar os problemas de superendividamento, que em conjunto com o projeto de lei também das ações coletivas, ele é muito importante, porque também naquele projeto de lei das ações coletivas, os mecanismos de solução extrajudicial são bastante incentivados. Isso é de suma importância para uma viabilização do Poder Judiciário na resolução desses conflitos, junto com diversos outros aperfeiçoamentos específicos para essa tutela coletiva. Chama atenção também para toda a discussão em torno, né, com um grande empenho do Ministério da Justiça, que também permeou toda a comissão, de um fortalecimento dos PROCONs e de empoderar os PROCONs de novos mecanismos. Acho que ele é de suma importância, né, que haja mecanismos onde ele possa ser mais proativo, onde também demandas repetitivas possam ter um tratamento unitário, que não se fique, em suma, né, como a Juliana falou, enxugando o gelo, né, mas se possa efetivamente se construir algo novo e importante. Então, creio que é muito importante, então, uma união de esforços, né, que todos nós, dentro desse sistema, né, que já está construído, que já está cada vez mais melhor consolidado, né, que tem uma pauta de um esforço efetivo de todo o sistema, junto com a academia, junto com outros setores, para que efetivamente esses projetos avancem, né? Obviamente, com todos os aperfeiçoamentos que devam ser feitos, né, eles foram feitos,
E no que tange, finalmente, ao comércio eletrônico, né, ficamos muito felizes, né, em ver diversos dispositivos do projeto de lei 281 já incorporados no decreto. Sabemos que há, no entanto, né, aspectos que ainda precisam, né, que dependeriam exclusivamente de lei, sem contar que também vai conferir maior segurança jurídica, né, o fato da lei prever. Então, eu creio que todos esses projetos são de suma importância e creio ser extremamente necessário que haja um esforço para que eles possam ser, né, haver a conclusão da sua tramitação, a sua aprovação, justamente então para que possam ser implementados esses novos mecanismos para enfrentar esse presente, né, tão desafiador e que demanda novos desenhos institucionais, inclusive. Então faço votos, né, que consigamos, né, nessa união efetiva entre todos, né, desapegada entre todos os membros do sistema, efetivamente, né, alcançar essa implementação e, quem sabe, daqui a 5, 6 anos, quando voltarmos a discutir os temas, não estarmos mais falando do presente, mas sim do passado, né, do direito do consumidor e essas questões mais relacionadas como um passado já bem enfrentado, né, e que possamos, então, ter cada vez mais um presente alvissareiro. Então, com isso, eu agradeço a atenção de todos e me ponho à disposição nos debates. Muito obrigado. Agradeço as palavras do Dr. Roberto Pfeiffer. Gostaria, então, de passar a palavra ao Dr. Desembargador Voltaire de Lima Moraes. Boa tarde a todos. Eu quero saudar inicialmente os integrantes da mesa, o professor Carlos Bolonha, que preside os trabalhos, a doutora Juliana, que eu tive a honra e a satisfação de conversar hoje de manhã exaustivamente sobre várias questões envolvendo relações de consumo, o Dr. Roberto Pfeiffer, já conhecido desde eras bem antigas, nem tanto, mas vamos preservar a antiguidade aqui também, e os meus agradecimentos à professora Clarice, presidente do Brasilcom, e os organizadores deste evento, que faço questão de declinar os nomes, o Dr. Guilherme, a doutora Fabiana, a doutora Rosângela, que nos receberam aqui com muita afetuosidade. Quero saudar também os ilustres ex-presidentes do Brasilcom, Dr. Hector, Dr. Pascoaloto, Dr. Eládio, que aqui se fazem presentes também, e a nossa amiga Rosana Grimberger, lá de Recife, que sempre está presente também nesses eventos e há muito tempo estamos aí. Eu quero saudar a todos os estudantes, como nós estamos no Rio de Janeiro, a todos os flamenguistas, botafoguenses. Vi alguém levantando o braço, já é sinal que tem botafoguenses aí, ó, tá? Fluminenses, vascaínos, e deixo de saudar os colorados, porque fatalmente não estão aqui, mas saúdo os gremistas, que já vejo que existe um número considerável aqui, né? Eu quero analisar com vocês algumas questões envolvendo a relação de consumo. Primeiramente, eu fiz um levantamento das principais temáticas envolvendo direito do consumidor, abordadas em ações coletivas ou ações civis públicas, que chegam no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A essa projeção, nós fizemos a seguinte indagação: que modalidades de conflito existe no âmbito das relações de consumo? Aí estão algumas delas. Vocês podem verificar, o rol é um rol extenso de conflitos envolvendo relações de consumo. Primeiro, por que isso está acontecendo? Se nós analisarmos
sob o ponto de vista jurídico, nós não vamos encontrar uma solução tão somente. Mas nós temos que analisar sob o ponto de vista sociológico, o aspecto cultural, para sabermos por que isso está acontecendo. Alguma coisa não está funcionando. Será que é uma questão cultural, que as pessoas teimam em não cumprir as leis? Será que é uma questão de impunidade, que todo mundo costuma trazer essa palavra impunidade, que não acontece nada? Ou as coisas estão acontecendo? A ideia que se tem, por exemplo, no tribunal, cada vez que se julga uma questão dessa natureza, é que as agências reguladoras não estão funcionando. Porque se estivesse efetivamente funcionando na sua plenitude, nós não teríamos conflitos tão significativos e de tantas modalidades como estão aqui projetados. Podemos passar adiante? Vejo que continua o rol. O rol continua dos conflitos. Vejam quantas coisas estão acontecendo aí e que chegam aos tribunais. Isso aqui é um retrato do que chega ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Pode passar adiante. Quais são as principais dificuldades enfrentadas na tramitação das ações coletivas de consumo e execuções em termos de ajustamento de conduta? Esse é um levantamento que eu solicitei, o Ministério Público do Rio Grande do Sul me mandou, e que serve também para as associações também, algumas me projetaram, dificuldades que são enfrentadas. Excutir os bens dos devedores, responsabilizados por decisão judicial para reparação dos danos aos consumidores. Execução de descumprimento de provimento de liminares. Dificuldades para a produção de prova pericial. Identificação e localização dos responsáveis por danos aos consumidores via comércio eletrônico. Dificuldade de reconhecimento judicial do dano moral coletivo. A propósito, eu quero trazer aqui, eu poderia trazer várias decisões nesses mais diferentes campos, mas eu vou me fixar numa só, que envolve caso de telefonia fixa, ação declaratória, cumulada com pedido indenizatório, cobrança de serviços não contratados e danos morais. O que acontece? A empresa de telefonia começa a cobrar serviços que não foram contratados. O cara olha na fatura e diz, pô, mas eu não contratei isso. Ah, mas está lá, é para pagar. Aí liga para lá, não resolve. Tá? Tenta resolver, não resolve. Como é que faz? A via judicial é a que resta. Esse aqui é um acórdão que eu trouxe. Existem vários, inúmeros, todos os dias as mais diferentes câmaras do tribunal estão julgando essas questões. Alguma coisa não está funcionando. Aqui entra a questão do custo-benefício. São poucas pessoas que reclamam, a maioria não reclama. Quem é que ganha com isso? É fácil a resposta. Vejam as decisões que têm sido proferidas nessa questão. A primeira delas é a da prescrição. A empresa de telefonia sustenta a prescrição com base no Código Civil, cuja prescrição é menor, que seriam 3 anos. Nós estamos entendendo no Tribunal de Justiça que se trata de responsabilidade pelo fato do serviço, cujo prazo é de 5 anos, contados retroativamente esses 5 anos a partir do ajuizamento da ação, alcançando aqueles 5 anos. A questão do dano moral. O dano moral, para ficar configurado, via de regra tem se exigido que pelo menos comprove que fez o contato, mencionando simplesmente o número do protocolo, para caracterizar uma situação aflitiva permanente. Eu tive um caso com o meu telefone casualmente há alguns dias.
Eu fiquei mais de 1 hora tentando falar para resolver um problema e não consegui. Só depois de entrar em contato com a Anatel é que eu consegui, depois de 48 horas, restabelecer, e ele ficou cerca de 12 dias sem falar. Tá? Então, as coisas acontecem assim. Tá? Então, nós temos que ter presente essa realidade. Pode projetar o próximo? Aqui nós temos propostas formuladas pela subcomissão de acompanhamento do PL 282, que altera a disciplina das ações coletivas. São vários dispositivos. Para que isso? Eu vi hoje de manhã alguém, o colega Leonardo, falando a respeito dos processualistas. Eu sou processualista. E algumas coisas eu concordo com ele e outras não. Pelo seguinte, porque tem muitas coisas que os processualistas sugeriram e que não foram incorporadas hoje no sistema brasileiro, no nosso sistema positivo. Eu presidi uma comissão no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que nós apresentamos uma proposta para solucionar o problema com o retardamento na entrega do bem da vida, que é uma PEC, que depois virou PEC. Eu entrei em contato com o ministro Teori, quando ele ainda estava no STJ, ele presidia a comissão no âmbito do STJ, ele levou a proposta que surgiu lá no nosso tribunal, foi aprovada por unanimidade no pleno, e virou PEC, está tramitando, só que ela não anda. O que é isso? Hoje, o grande mal que nós temos, não é um dos, é o fato de que nós estamos transformados num 3º ou 4º grau de jurisdição. Eu desafio quem tiver conhecimento de direito comparado, que me traga um país desse planeta Terra em que exista número tão grande de recursos como tem no Brasil. O juiz suspira, tem um recurso em cima. Cada vez que se permite mais um recurso e um recurso atrás do outro, significa o retardamento na entrega do bem da vida. A pessoa chega e diz: olha, doutor, eu soube que nós ganhamos